Imagine uma região historicamente vista como quintal estratégico das grandes potências voltando ao centro de uma disputa que mistura segurança, imigração, combate ao crime internacional e bilhões de dólares em gastos públicos. O que está acontecendo no Caribe não é apenas uma sequência de operações militares ou logísticas isoladas. É um movimento que levanta perguntas profundas sobre estratégia, eficiência, poder e influência, e principalmente sobre quanto custa sustentar essa presença. Relatórios recentes apresentados ao Congresso dos Estados Unidos apontam que iniciativas ligadas à política migratória e de segurança externa vêm consumindo somas elevadas para deportações, transporte e acordos com países terceiros, gerando críticas sobre custo, gestão e resultados práticos. Segundo essas análises, o governo americano desembolsou dezenas de milhões de dólares apenas para enviar algumas centenas de migrantes a países que, em muitos casos, não tinham relação direta com essas pessoas, com valores que chegaram a ultrapassar $1 milhão por indivíduo em determinadas situações. Mesmo com esses gastos, parte significativa dos deportados acabou retornando posteriormente aos seus países de origem, o que ampliou ainda mais os custos operacionais. Essas ações fazem parte de uma política mais ampla de endurecimento migratório e de segurança internacional que busca ampliar a capacidade de controle fora do território americano, por meio de acordos com nações parceiras e uso de estruturas militares e logísticas. Mas o debate não se limita à imigração. Há também operações de vigilância e combate ao narcotráfico no Caribe, com deslocamento de forças, uso de tecnologia autônoma e ações coordenadas para interceptar rotas marítimas associadas ao tráfico internacional. Esse tipo de mobilização reforça a presença militar na região e amplia a dimensão estratégica dessas iniciativas, que conectam segurança, geopolítica e influência hemisférica. Ao mesmo tempo, parte dessas operações utiliza estruturas como a base de Guantánamo para apoio logístico e detenção temporária, o que adiciona um componente financeiro significativo ao processo. O custo diário para manter um migrante nesse local pode chegar a cerca de $100 mil, um valor muito superior ao de centros de detenção convencionais nos Estados Unidos. Além disso, o uso de aeronaves militares em deportações eleva ainda mais as despesas, já que o custo por hora de voo desses equipamentos é muito maior do que alternativas civis normalmente empregadas em operações migratórias. Ou seja, não estamos falando apenas de decisões administrativas. Estamos falando de escolhas estratégicas que envolvem projeção de poder, sinalização política, controle de fronteiras ampliadas e uma conta financeira que começa a chamar atenção até dentro do próprio sistema americano. E quando bilhões entram em jogo, a pergunta inevitável surge: isso é investimento em segurança ou uma operação cara demais para os resultados que entrega? Quando se observa esse cenário com mais distância, fica claro que o debate não é apenas financeiro. Ele é também estratégico, institucional e até simbólico. Historicamente, o Caribe sempre foi tratado pelos Estados Unidos como uma zona de interesse direto, não apenas por proximidade geográfica, mas por sua importância nas rotas comerciais, no combate ao narcotráfico e na gestão dos fluxos migratórios. Qualquer movimentação mais intensa nessa região envia uma mensagem clara: trata-se de um espaço considerado sensível para a segurança nacional. O que mudou agora é a escala e o modelo das operações. Em vez de atuar apenas dentro de suas fronteiras, a estratégia passou a buscar soluções externas, firmando acordos com outros países para receber deportados, ampliando patrulhas marítimas, reforçando bases logísticas e transferindo parte do controle migratório para além do território americano. Na prática, isso cria uma espécie de zona ampliada de contenção, onde a política doméstica se projeta para fora. Defensores dessa abordagem argumentam que agir antes que pessoas ou cargas cheguem ao território dos Estados Unidos reduz riscos de segurança, enfraquece redes criminosas e demonstra capacidade de resposta diante de crises migratórias. Para esse grupo, o custo elevado seria justificável como investimento preventivo, algo comparável a manter grandes estruturas de defesa mesmo em tempos de paz. Críticos, por outro lado, questionam se os resultados compensam o volume de recursos empregados. Eles apontam que operações complexas, deslocamentos militares e acordos multilaterais podem gerar efeitos limitados se não forem acompanhados por políticas estruturais de longo prazo, tanto internas quanto internacionais. Há também um ponto pouco discutido fora dos círculos estratégicos: ações dessa magnitude não impactam apenas quem executa a operação. Elas influenciam economias locais, relações diplomáticas e a percepção de soberania dos países envolvidos. Quando uma potência atua intensamente em determinada região, inevitavelmente altera o equilíbrio político e econômico daquele espaço. E isso gera outra camada de discussão: até que ponto essas iniciativas representam cooperação internacional legítima? Em que momento passam a ser vistas como projeção excessiva de poder? Como medir eficiência em operações que misturam segurança, diplomacia e gestão migratória? Essas perguntas não têm resposta simples, porque envolvem variáveis difíceis de quantificar. Segurança não é um indicador tão direto quanto o crescimento econômico. Muitas vezes, o sucesso é medido justamente por aquilo que não aconteceu: rotas que foram interrompidas, crises que não se concretizaram, ameaças que não chegaram ao destino.
Ainda assim, o aumento expressivo de gastos colocou o tema sob escrutínio político e público. Em qualquer democracia, cifras bilionárias tendem a gerar questionamentos sobre prioridades, transparência e retorno para a sociedade. E é nesse ponto que a discussão deixa de ser apenas americana. O que acontece ali influencia debates globais sobre como países lidam com migração, crime transnacional e segurança regional. Modelos adotados por grandes potências frequentemente servem de referência ou de alerta para outras nações que enfrentam desafios semelhantes. O Caribe, portanto, volta a ser palco de algo maior do que operações isoladas. Ele se transforma em laboratório de políticas que misturam defesa, controle de fronteiras, diplomacia e uso intensivo de recursos estatais. A questão agora não é apenas quanto foi gasto, mas que tipo de precedente está sendo criado. Existe ainda um aspecto que torna tudo isso mais complexo: o momento histórico em que essas operações acontecem. O mundo vive uma fase de reorganização das políticas migratórias, aumento das tensões comerciais, fortalecimento de agendas de segurança e revisão de modelos de cooperação internacional. Países de diferentes continentes estão endurecendo o controle, revendo acordos e tentando equilibrar soberania, estabilidade interna e responsabilidade humanitária. Nesse ambiente, qualquer ação de grande escala ganha repercussão muito além de suas fronteiras imediatas. As operações no Caribe passam a ser observadas não apenas como medidas regionais, mas como parte de uma tendência maior de externalização de fronteira, quando um país tenta controlar fluxos antes mesmo que eles cheguem ao seu território. É uma lógica que muda o conceito tradicional de fronteira física e o transforma em algo mais difuso, espalhado por acordo, bases logísticas, patrulhas e cooperação internacional. Essa abordagem tem vantagens operacionais evidentes, mas também levanta dúvidas importantes. Ela exige coordenação constante com governos parceiros, demanda estruturas caras de manutenção e depende de resultados que nem sempre aparecem de forma imediata ou visível. Além disso, quando operações combinam forças militares, políticas migratórias e acordos diplomáticos, elas entram em um terreno delicado, onde eficiência prática e percepção pública caminham lado a lado. Mesmo ações planejadas como medidas de segurança podem ser interpretadas de maneiras diferentes, dependendo do olhar de quem analisa. Outro ponto central é o impacto interno. Gastos elevados no exterior inevitavelmente alimentam discussões domésticas sobre prioridades orçamentárias. Parte da sociedade questiona se esses recursos deveriam estar concentrados em infraestrutura, inovação, saúde ou desenvolvimento econômico. Outra parte entende que segurança e controle estratégico são pré-condições para qualquer prosperidade duradoura. Esse tipo de divisão não é novo na história, mas ganha intensidade quando números expressivos entram na equação. E, no fundo, o que está sendo debatido não é apenas uma série de operações específicas. É o papel que grandes potências devem desempenhar em regiões consideradas estratégicas e até que ponto esse papel precisa ser sustentado por investimentos contínuos e de alto custo. O Caribe, nesse contexto, deixa de ser apenas um cenário geográfico e passa a representar um ponto de encontro entre política interna, estratégia internacional e gestão de desafios globais que nenhum país resolve sozinho. Estamos diante de um exemplo claro de como decisões de segurança podem se transformar em debates econômicos, diplomáticos e até filosóficos sobre o alcance do poder estatal no mundo contemporâneo. E isso leva a uma reflexão inevitável. Qual é o verdadeiro custo de tentar antecipar ameaças em um planeta cada vez mais interconectado? Há também um elemento menos visível, mas decisivo, que ajuda a entender por que ações como essa se prolongam mesmo diante de crítica: a lógica da dissuasão. Em estratégias de segurança, muitas vezes o objetivo não é apenas reagir a um problema existente, mas sinalizar capacidade de atuação. A presença constante, o patrulhamento ampliado e a criação de estruturas fora do território nacional funcionam como uma mensagem indireta para redes criminosas, organizações ilegais e até para outros estados. É uma lógica conhecida no campo estratégico: mostrar que existe alcance operacional suficiente para agir antes que situações se agravem. No entanto, esse tipo de abordagem exige continuidade. Diferentemente de uma operação pontual, que começa e termina com metas definidas, políticas baseadas em presença permanente tendem a gerar custos recorrentes: manutenção de equipamentos, deslocamento de pessoal, acordos internacionais, infraestrutura logística e monitoramento contínuo passam a fazer parte de uma engrenagem que dificilmente pode ser desligada de forma abrupta. E é justamente aí que surgem os dilemas. Interromper iniciativas desse tipo pode ser interpretado como perda de influência ou redução da capacidade de controle. Mantê-las, por outro lado, exige justificar financeiramente e politicamente sua continuidade ao longo do tempo. Além disso, o cenário regional do Caribe apresenta desafios próprios. Trata-se de uma área marcada por múltiplas rotas marítimas, intensa circulação comercial e desigualdades econômicas entre países próximos geograficamente, mas muito diferentes em estrutura e capacidade institucional. Isso cria um ambiente onde questões migratórias, tráfico internacional e segurança costeira acabam se entrelaçando.
Nenhuma dessas questões pode ser resolvida apenas com presença militar ou logística. Elas dependem também de cooperação econômica, desenvolvimento regional e coordenação política, fatores que costumam avançar em ritmo mais lento do que operações de segurança. Essa diferença de velocidade entre ação imediata e solução estrutural é uma das razões pelas quais debates sobre custo e eficácia tendem a reaparecer constantemente. De um lado, existe a pressão por respostas rápidas a problemas urgentes. De outro, a necessidade de construir soluções duradouras que não dependam indefinidamente de mobilizações caras. Quando se observa o quadro completo, percebe-se que não se trata apenas de números elevados ou decisões isoladas, mas de um modelo de atuação que tenta lidar com desafios complexos usando instrumentos que combinam segurança, diplomacia e gestão internacional. O resultado é um cenário que permanece em aberto, sujeito a avaliações constantes, ajustes estratégicos e questionamentos sobre qual deve ser o equilíbrio entre presença, prevenção e sustentabilidade econômica. No fim, a discussão sobre essas operações vai muito além de uma conta bilionária ou de decisões tomadas em gabinete. Ela toca em um tema que atravessa a história das grandes potências. Até onde um país deve ir para proteger seus interesses? E qual é o limite entre segurança necessária e custo sustentável? O que está acontecendo no Caribe revela como o mundo atual exige respostas cada vez mais complexas. Migração, crime transnacional, estabilidade regional e influência geopolítica não são mais assuntos separados. Eles se misturam, se sobrepõem e obrigam governos a agir em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Mas toda estratégia tem um preço, e quando esse preço começa a crescer, surgem perguntas inevitáveis. Essas operações realmente aumentam a segurança no longo prazo ou apenas deslocam problemas sem resolvê-los definitivamente? O investimento maciço em presença externa gera estabilidade ou cria uma dependência contínua de ações caras e difíceis de encerrar? Essas são questões que não dizem respeito apenas aos Estados Unidos. Elas refletem um dilema global: como enfrentar desafios internacionais que não respeitam fronteiras sem transformar cada resposta em um compromisso permanente de recursos, influência e atenção estratégica. O mundo está assistindo a um novo tipo de disputa, menos visível do que guerras tradicionais, mas igualmente decisivo. Uma disputa feita de logística, acordos, presença regional e decisões que moldam o equilíbrio de poder de forma silenciosa. E agora eu quero ouvir você. Na sua visão, esse tipo de operação é uma necessidade estratégica diante dos desafios atuais, ou um modelo caro demais para os resultados que entrega? Deixe sua opinião nos comentários. O debate é fundamental para entender como essas decisões impactam o futuro das relações internacionais. Se você quer continuar acompanhando análises que vão além das manchetes e explicam os bastidores das grandes decisões globais, curta este vídeo e se inscreva no canal Líderes em Foco. E aproveite para assistir ao próximo conteúdo recomendado, onde continuamos explorando os movimentos que estão redesenhando o cenário político, econômico e estratégico do mundo. Até o próximo encontro.